dois, três. Olá, galerinha! Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa jornada do conhecimento histórico. Eu, professor João Nolasco, serei o guia de vocês nessa aula. Aula que daremos continuidade à Grécia Antiga Clássica, nessa aula resumo, que tem por finalidade fazer uma rápida revisão sobre os períodos e a história da Grécia. Como nós terminamos a última aula entrando no período clássico, então hoje nós vamos avançar para o período clássico. Período clássico da história da Grécia, que é marcado pelo predomínio da racionalidade, um desenvolvimento muito forte da filosofia, o surgimento da democracia grega em Atenas, o novo sentido de política e cidadania, e também pelas disputas entre Atenas e Esparta. A disputa pela hegemonia que faz esse período se chamar também de hegemônicas, já que é uma disputa pela hegemonia da Grécia entre a cidade de Esparta e de Atenas. Vamos começar primeiro pela cidade de Atenas. A cidade de Atenas ficava localizada em uma região da Grécia chamada Península da Ática, uma península dentro da Península Balcânica, caracterizada por ser de relevo recortado, montanhoso, com terras áridas e pouco férteis. Isso fez com que a agricultura e a pecuária desenvolvida em Atenas fossem de subsistência, e Atenas se lançasse economicamente para duas práticas. Uma, o artesanato, de cerâmica, de bronze, de produtos diversos, e principalmente o comércio marítimo, já que inclusive Atenas vai ser a principal cidade comercial marítima da Grécia, mas também Atenas será, além disso, a principal frota naval de guerra de toda a Grécia. Essa sociedade ateniense, ela vai ter um sistema de educação muito peculiar, que vai valorizar as artes, a filosofia, a educação, inclusive dentro de um sistema de educação formal, onde quando chegavam a uma certa idade, os meninos, cidadãos, eram enviados para a academia. Com a academia com o objetivo de buscar o chamado belo grego, ou seja, a perfeita harmonia entre todas as coisas, a harmonia entre corpo, espírito e alma. Isso significava que esses meninos deveriam ser saudáveis, com um corpo belo, que deveriam ser educados para a cidadania, que deveriam também ser grandes guerreiros, mas também grandes intelectuais. Dentro desse sistema de educação e de organização social, havia uma questão de gênero muito forte, pois em Atenas a mulher era vista como inferior, dedicada apenas aos trabalhos do lar, não tinha direito à participação política efetiva. Quando era uma ateniense, não tinha o direito à participação política de fato, e ela não era vista como uma igual aos homens. Inclusive, em Atenas se acreditavam que o amor só era possível entre iguais, então entre homens. E os homens não costumavam amar as suas próprias mulheres, sendo estimulado em Atenas a homofilia, a prática do amor entre iguais, do sexo masculino. A sociedade ateniense ela era estratificada, portanto estava dividida e hierarquizada de forma rígida, dividida em três grupos sociais: os cidadãos atenienses, que tinham direito de participação política, e o que definia a cidadania era você ter o direito de participação política. E para ter esse direito de participação política, haviam regras, haviam características a serem possuídas. A primeira delas, ser ateniense, nascido em Atenas. Filho de pai e mãe ateniense. Então, se você nascesse em Atenas, mas não tivesse pai e mãe ateniense, não era cidadão. Livre, pois só um homem livre poderia se dedicar à vida política e aos estudos. Homem maior de idade. Em alguns períodos históricos, você também tinha que ter uma certa propriedade e renda. Além dos cidadãos, você tinha os metecos. Metecos que eram os, em geral, estrangeiros. Homens livres, não cidadãos, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Poderiam ter até uma vida social e economicamente tranquila, mas sem ter o direito de participação política.
E a base da sociedade ateniense eram os escravizados. Escravizados que faziam os trabalhos mais difíceis, os trabalhos manuais, mais pesados, e eram vistos como uma propriedade, portanto desumanizados. E poderiam ter três origens: a guerra, o campo de batalha, a dívida ou o nascimento. Nascer de um ventre escravo significava ser escravizado. Entendida essa sociedade ateniense e a base da sua economia, agora a gente precisa emergir para a questão da política de Atenas. E Atenas passou por várias fases políticas, de evolução política. Fases que são marcadas pela monarquia, oligarquia, tirania, até chegar ao período clássico, que é a democracia ateniense. Democracia, que é um governo que, como o nome indica, é o governo do povo. Demo, povo, crácia, governo. Democracia ateniense que, portanto, partia da ideia de que era uma forma de governo em que, em teoria, o poder emanava de baixo para cima, da maioria da sociedade, da base da sociedade, para o governo, e que todos os cidadãos deveriam ter o direito de participação. O problema encontra-se exatamente aí. É que a democracia ateniense é diferente da nossa, em 3 pontos, e 2 deles se destacam. O primeiro ponto é, a democracia deles era direta. Cada cidadão se representava diretamente na ágora. A nossa é representativa. Nós escolhemos alguém que irá nos representar. A nossa cidadania, ela vai ser, em teoria, ampla e restrita. Todo mundo tem direito ao voto e participação política. A ateniense era excludente. Apenas os cidadãos, mulheres, estrangeiros, escravizados, não tinham direito de participação política, bem como menores de idade. E você vai ter também uma democracia que vai escolher alguns cargos públicos pela forma mística do sorteio. Então, vai escolher alguns cargos públicos pela sorte. Já a nossa democracia costuma escolher os cargos públicos pela, em teoria, meritocracia, um concurso, e aí costuma ser realmente meritocracia. E, finalmente, vai escolher também pelo voto, pela escolha popular. O pai da democracia é Clístenes, que criou a democracia, e dividiu a cidade de Atenas em demos, regiões políticas, que em cada região se reunia, escolhia seus representantes, debatia e enviava as decisões para o centro da ágora. E levou a uma certa ampliação da participação política. O segundo grande representante dessa democracia, Péricles. Péricles vai trazer a idade de ouro de Péricles, o período de maior apogeu de Atenas, vai ampliar a participação política, inclusive permitindo que uma população pobre venha participar da política pela criação de salários para exercerem cargos públicos. No caso, o óbulos e a mistoforia. Entendido Atenas, vamos a Esparta. Esparta, galera, ela vai se localizar na região da península do Peloponeso. Única região da Grécia plana, de terras férteis e muito produtivas. É por isso que a economia espartana vai se destacar por uma grande produção agrária de pecuária, voltada, inclusive, para o consumo interno. A sociedade esparciata também tinha um sistema de educação muito peculiar e um sistema de gênero também particular. Ao contrário de Atenas e de boa parte das cidades gregas, em Esparta, a mulher era vista como cidadã. Um cidadã de segundo nível. Não era considerada igual ao homem, mas tinha direitos similares. Ela tinha alguma formação intelectual, tinha treinamentos físicos, tinha treinamento de campo de batalha e tinha direito de fala, não permanente, mas direito de fala, nas assembleias e de participar de alguns elementos de poder. Inclusive, elas poderiam ser amadas pelos seus maridos. Maridos que poderiam ter tanto o direito de escolher de ter apenas uma mulher, um homem ou ambas as coisas. A sociedade esparciata ela estava também dividida, estratificada,
hierarquizada de forma rígida. No topo, Esparciata, o cidadão guerreiro. Abaixo, o Perieco, que é uma espécie de meteco de Esparta, geralmente estrangeiros, homens livres, não cidadãos, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E, finalmente, na base da sociedade, os Zilotas, que alguns historiadores chamam de servos, outros dizem que são escravos. Eu costumo dizer nesse debate que eles são ilotas. Eles eram vistos, em parte, como a propriedade do Estado, e, portanto, escravos, mas eles não poderiam ser vendidos. E se ele é um escravo que não pode ser vendido, então ele não é bem uma propriedade. Ele é mais uma posse do Estado que deve trabalhar obrigatoriamente para ele. Então é mais próximo de um servo. Algo entre escravidão e servidão. Ilota. Essa sociedade esparciata, ela vai ser oligárquica. Os cidadãos guerreiros, membros da elite, e que tinham a posse da terra, não propriedade, a propriedade da terra era do Estado, como todas as outras coisas, governavam aquela cidade. E tinham uma educação muito voltada ao quê? Ao campo de batalha. Eles também iam para a academia. Nessa academia, esses cidadãos guerreiros aprendiam o campo de batalha, aprendiam a amar a sua cidade acima de tudo, aprendiam a ler e escrever, os códigos da cidadania, seus direitos e deveres, a vida intelectual, mas sobretudo a não temer a morte, a desejar uma morte honrada em campo de batalha. A estrutura política de Esparta era uma diarquia. Haviam 2 reis. Porém, esses reis praticamente não governavam. Um deles era um rei religioso, que, como o próprio nome diz, tomava conta dos rituais religiosos, da fé, dos processos de cuidado dos deuses e dos antepassados. Um rei militar, que tomava o poder de Esparta de forma absoluta, quando Esparta estava em guerra. Mas quando estava em paz não tinha poder nenhum. Já então, quem governava Atenas? 2 poderes. O primeiro deles, o parlamento. O segundo deles, o executivo. O parlamento, também dividido em 2 câmaras. Apela à Câmara Baixa, formada por todos os cidadãos guerreiros. Responsável por escolher a Câmara Alta, os gerônios. Responsável por votar as leis, eles não elaboravam as leis, eles aprovavam não as leis. E responsáveis também por organizar a sociedade. A segunda Câmara, a Câmara Alta, a Gerúcia, formada pelos cidadãos guerreiros maiores de 60 anos, que elaboravam as leis e, portanto, eram considerados anciões que formulavam as regras sociais. O poder executivo é forato, formado por 5 membros que governavam durante 1 ano. Quais as diferenças, então, básicas entre Atenas e Esparta? Atenas vai ser baseada em uma economia voltada ao comércio, sobretudo marítimo, artesanato, navegação, pesca. Esparta, agrária, pecuária. Esparta, formação militar, diarquia, governo oligárquico, valorização do corpo, também da mente, mas voltado para o campo de batalha. Atenas, formação física e intelectual, exclusão da mulher da vida pública, desenvolvimento cultural, científico e artístico elevado. Ambas as cidades, com uma sociedade estratificada, hierarquizada, fechada e rígida. Elitista. Entendidas as 2 grandes cidades da Grécia, nós temos que lembrar que a história da Grécia, sobretudo no final do período arcaico até o final do período clássico, é marcada por grandes guerras. O primeiro grande conjunto de guerras, as guerras médicas. Guerras entre gregos e persas, em 2 momentos, uma feitas por Dario, primeiro imperador persa, outra por Xerxes, também imperador persa, que vai tentar dominar a Grécia e vão ser derrotados. Para isso, se criou a Liga de Delos, uma união de todas as cidades-estados gregas, para criar um imposto que financiaria um exército grego para enfrentar a Pérsia.
e que deveria apenas existir enquanto a Grécia estivesse em guerra contra a Pérsia. Eles formam essa liga, cobram impostos, formam um exército, vencem a Pérsia, mas Atenas, que lidera a Liga de Delos, tenta manter a Liga de Delos por mais tempo. Manter, expandir a sua influência, dominar as outras cidades e estados, financiar golpes de Estado para depor os governos locais, criando democracias locais, submetidas a Atenas. O que vai fazer com que Esparta se levante contra ela, cria a Liga do Peloponeso e gere a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, vencida por Esparta. Isso enfraquece tanto Esparta como Atenas e leva às chamadas guerras intestinas, guerras viscerais, internas, de uma cidade grega com outra, que vai destruindo internamente a Grécia, fragilizando ela econômica, política e militarmente, e abrindo espaço para que essa Grécia fosse conquistada. Conquistada pela Macedônia. Conquistada pela Macedônia, que marca o chamado período helenístico. Período onde a Grécia vai se unificar na forma de um Estado nacional, Macedônia, que vira um grande império que vai dominar da Europa Ocidental até a Ásia, o segundo maior império da história da humanidade, e que é marcado por uma cultura que é a cultura helenística, que defendia tanto a mistura de raças, de povos, como a mistura cultural. Finalmente, para a gente acabar a aula resumo de Grécia, nós precisamos lembrar que essa Grécia deixou diversos legados culturais para nós. O primeiro desses legados, e talvez o mais importante para os vestibulares, é a ideia de democracia. Um governo do povo, que o poder emana de baixo para cima, com ampla participação dos cidadãos. E junto com a ideia de democracia, a ideia de cidadania. A ideia de que todo cidadão tem a responsabilidade de viver em nome da coletividade, tendo direitos e deveres que ele não pode abdicar e deve exercer para viver a vida política. Além disso, você vai ter também a filosofia, se destacando aí Sócrates com a maiútica, a busca constante pelo conhecimento, pela dúvida, pela pergunta, pelo questionamento. Platão com a República, onde ele vai pregar uma forma de organização social perfeita, ideal, baseada nos intelectuais, no filósofo. Mas também vai trazer a ideia do relativismo e da dialética platônica, um mundo sensível e inteligível. E isso você vê muito bem na metáfora, na alegoria, no mito da caverna. E Aristóteles com o racionalismo lógico cartesiano aristotélico. Você também vai ter uma arquitetura grega funcional, voltada para os templos, para a religião, para a administração pública, que pode ser do estilo jônico, dórico ou coríntio. Dórico menos rebuscado, jônio mais rebuscado, coríntio muito mais rebuscado. Você vai ter também sendo na Grécia, que vai surgir a ideia de uma história se preocupando com a verdade, então com algum critério de verdade em termos científico, se preocupando com a memória coletiva e, portanto, com a construção de identidades. Essa Grécia também vai ver uma literatura pungente, importante, dividida em literatura épica, como a Ilíada e a Odisseia, então, grandes narrativas históricas, grandiosas, metafóricas, e poesias líricas. O teatro grego, que era uma forma de educação popular, onde você tinha a tragédia ensinando o que era certo e o que era errado moralmente, e a comédia servindo como uma espécie de crítica política, mas que lá você aprendia o que era certo e errado segundo a sociedade grega, e sobretudo a sua cultura. E finalmente a religião grega, politeísta, antropomórfica, baseada na ideia da ordem trazida por Zeus, contra o caos dos titãs. Apesar de na sua origem ela ter sido totêmica e zoomórfica. Mas agora, antropomórfica e politeísta, onde os deuses encarnavam atitudes humanas, corpos humanos, pensamentos humanos, mas com poderes especiais. Aqui, galerinha, nós terminamos o nosso resumo sobre Grécia. Muito bom estar com você. Se você gostou da nossa aula resumo, dá um joinha aí, ou seja, curte, ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado
e até a próxima aula com o nosso resumo de Roma Antiga. Te vejo no nosso próximo encontro. Fui!